Queridos alunos, alunas, família, bom dia. Hoje, terça-feira, 16 de março de 2021, nós teremos aí então a aula de língua portuguesa, matemática e educação física. Em língua portuguesa, nós vamos pegar a página 26 e respondermos as questões 1, 2, 3 e 4. Essas questões, essas atividades, elas são relacionadas ao texto que nós lemos na aula anterior, que começou na página 22, com o título Ao Mar. Então, a atividade do dia anterior, de ontem, foi para gravar um pedaço desse texto, vocês lendo, para o professor ver como vocês estão na leitura. E a atividade de hoje é de interpretação de texto. Então, vamos lá. Olha a pergunta. Quem é o narrador da história que você leu? Como o leitor consegue descobrir quem conta a história? Então, aqui nós estamos querendo saber quem é que narrou o texto. Vocês podem observar, então, logo no início, o que está dizendo. E olha só, na história que você vai ler, Robinson Crusoe aventurou-se ainda muito jovem pelos mares. Saiba como tudo começou. Então, quem conta a história? Temos aqui uma introdução falando sobre o texto, depois nós temos o texto. Nós temos também aqui embaixo a referência desse texto, né? Que é quem são os dados do texto, né? Que dados são esses? Então vamos prestar bastante atenção nisso tudo. Depois nós temos aqui, número 2. Qual era o desejo de Robinson Crusoe? Leiam o texto e verifique qual era o desejo dele. 3. Releia esse trecho da história e converse com os colegas e o professor sobre as questões. Como que nós não estamos em sala, não tem como conversar com os colegas e professor. Mas vocês podem conversar aí na casa de vocês, com quem vocês moram e trocar ideias a respeito. Sempre quis sair pelo mundo em aventuras. Contudo, meu pai era um comerciante muito cuidadoso e fez um discurso feroz contra essa minha vontade. Letra A. O que significa dizer que o pai fez um discurso feroz? O que será que ele quis dizer com esse termo, discurso feroz? Converse na casa com quem você mora e escreva o que vocês acreditam que significa. B. Você já ouviu um discurso feroz de seus pais ou das pessoas responsáveis por você? Conte como foi. Aqui você pode gravar um áudio e mandar para o professor. 4. O que aconteceu na primeira aventura vivida por Robinson Crusoe? Numere as ações de acordo com a ordem que elas aconteceram. Então aqui nós temos várias ações que aconteceram com Robinson Crusoe. Vocês precisam colocar o número de realização delas. Por exemplo, se no início da viagem um vento forte começou a soprar e o navio balançou, for a primeira ação, o primeiro acontecimento que aconteceu com ele, vocês vão pôr o número 1. Se houve uma grande tempestade e 2 navios afundaram, foi a segunda ação, o segundo acontecimento que aconteceu, número 2. E assim por diante. Precisa então verificar qual a ordem das ações e enumerar conforme a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Essa é a nossa aula de língua portuguesa. E dando continuidade então, agora com matemática, a nossa aula de hoje está super fácil. Vejamos só. Comparações de números é o que nós vamos ver hoje. A professora Gabriela escreveu outros números no quadro e perguntou qual deles é o maior, qual deles é o menor. Então ela fez duas perguntas. Quais desses números são, qual desse número, né? Qual desses números é o maior e qual desses números é o menor? Vejamos. Temos aqui 50.000, 100.000, 202.215, 84.609, 583.206 e 3.089. Então, crianças, qual é o maior e qual é o menor desses números? No livro de vocês está assim. Número 1,
Responda à pergunta da professora. O professor ainda colocou aqui maior e menor. Façam desse jeito no livro de vocês. E aí vocês vão escrever o número maior e o número menor. O professor colocou esse símbolo aqui, crianças, porque esse é o símbolo de maior e esse é o símbolo de menor. Tá joia? Vejamos também nas atividades abaixo. Não é preciso vocês colocar esses dois símbolos aqui agora. O professor só colocou aqui para fazer esse reforço com vocês. Escrevam maior, igual, ou 2 pontos, o número desses daqui que é o maior. Da mesma forma, faço o mesmo com o menor número. Escrevam menor, sinal de igual, e escrevam qual que é o menor número destes 6 números. Número 2. Paulo comentou que os números que têm mais ordem são os maiores. Qual é o maior? 84.609 ou 100.000? Escreva a resposta aqui. Para indicarmos que o número 15 é maior que o número 5, podemos usar um símbolo especial. Lembra que o professor falou aqui em cima desses dois símbolos? Esse é o símbolo especial. Olha, 15 é maior que 5. Para a gente não precisar ficar escrevendo sempre maior, a gente pode utilizar esse símbolo. Olha. Se quisermos indicar que 5 é menor que 15, escrevemos 5, símbolo especial de menor, 15. Observa a diferença. Uma, ele termina com biquinho, vamos chamar assim, né? Para a direita. O menor, para a esquerda. E aí nós temos aqui a atividade de número 3 para encerrar a aula de matemática de hoje. Complete com símbolos maior ou menor. 367 é maior ou menor que 377? Vocês vão colocar apenas o símbolo de menor ou de maior para a resposta que você acha que é a correta. Essa é a nossa atividade de matemática para o dia de hoje. E para encerrarmos a nossa aula de hoje, de terça-feira, 16 de março de 2021, vocês vão fazer o jogo de boliche com litros PET. Hoje vocês poderão utilizar recursos da reciclagem. Então hoje nós vamos montar o jogo de boliche utilizando litros PET, meia, areia ou água, conforme o vídeo que o professor encaminhará no grupo de vocês. Assistam o vídeo e realizam a atividade. Aproveite, chame a família, divirtam-se em família, tirem fotos, grave vídeo da brincadeira e mande para o professor. Forte abraço!